Nós vamos começar com a aulinha sobre o sistema digestório humano, né? Vocês sabem que depois da refeição, todo nutriente que entra no seu organismo, ele tem que chegar às células. E para isso, a gente tem várias enzimas que é responsável por fazer essa digestão, certo? Vamos nós. O nosso corpo produz vários tipos de enzimas digestórias. Cada tipo de enzima é capaz de digerir somente determinada espécie de molécula presente no alimento. Por exemplo, a amilase, uma enzima que vai atuar onde, gente? No amido, certo? O amido vai estar presente em carboidratos, de uma forma geral, para vocês entenderem. Proteases, vai agir sobre proteínas e lipases lipídios. Aqui você tem uma imagem ilustrativa do sistema digestório. Você tem a cavidade bucal, como vocês podem ver aí na imagem, boca. Você tem faringe, você tem esôfago, você tem o estômago, você tem o fígado, se vocês der para ver aí na imagem. Você tem a vesícula biliar, você tem duodeno, intestino fino. Você tem o colo ascendente do intestino grosso. Você tem o seco, que é a parte inicial. Você tem o apêndice estifoide. Você tem o colo transverso. Você tem o colo descendente. Você tem um reto, você tem um ânus. Toda essa estrutura aí forma um sistema digestório humano. A boca, como vocês sabem, é a primeira estrutura do sistema digestório. Experimenta abrir a sua boca. A abertura que se forma entre o lábio superior e inferior chama-se fenda bucal. Entender que o céu da boca da gente é chamado de palatino, o palato duro. Mais para o fundo está a campainha, que é a úvula palatina. Daí você tem uma imagem ilustrativa, onde você tem o lábio superior, você tem os dentes superiores, você tem a língua, você tem dentes inferiores, você tem o pavimento da boca, como vocês podem ver aí. Você tem mandíbula, parte de baixo. Você tem as glândulas sublingual, que é responsável por produzir saliva. Glândula paratireoide, da mesma forma, produz saliva. E a glândula submaxilar e os alvéolos, que são os dentes finais, né? Que nasce dependendo da pessoa com 20 e 21 anos. Isso varia, viu, gente? A saliva, como vocês sabem, contém uma enzima chamada de petialina, que age sobre amido e transforma ela em várias substâncias, maltose, por exemplo, uma variedade de açúcar. Nós temos 32 dentes, você tem 4 incisivos localizados na frente, 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito, que cortam os alimentos. Você tem 2 caninos, que é responsável às presas, que é responsável por perfurar o alimento. Você tem 4 premolares, 2 de cada lado, que trituram os alimentos. Vocês têm 6 molares, 3 de cada lado, certo? Que também tritura os alimentos. E o terceiro, o último, você tem um molar, o dente ciso, né? Que pode nunca vir a nascer, dependendo da pessoa, como eu falei para vocês anteriormente. Tá aí, você tem a imagem dos incisivos, caninos, premolares e molares. O dente é basicamente formado de 3 partes: raiz, parte do dente, presa aos ossos da face, máxila e mandíbula. Você tem coroa, a parte branca visível do dente. Você tem colo, a parte localizada entre a raiz e a coroa. Você tem polpa do dente, substância mole vermelha formada por tecido conjuntivo, que é rica em nervos e vasos sanguíneos. E você tem dentina marfim, que é substância dura e sensível, que contém sais de cálcio e envolve a polpa do dente. E você tem o esmalte, que é formado por sais de cálcio, envolve a dentina na região da coroa, na raiz. A dentina é revestida pelo cemento. Você tem aí a imagem aí do dente aí, olha. Tem a coroa, né? Onde você tem o esmalte, a dentina e a polpa e o osso. Tem um canal radicular, a raiz, periodonto e canal acessório. Da boca para o estômago. A deglutição, como vocês sabem, após mastigação, salivação, forma-se o bolo alimentar, né? Que após ser engolido, passa para a faringe, que é um órgão cavitário alongado em forma de funil, situado logo após a boca, e ela se comunica com a boca, com as cavidades nasais, com a laringe e esôfago. No esôfago, que é um órgão, tubo também, musculatura lisa, que tem 25 cm de comprimento. Sua parede superior comunica com a faringe, o esôfago, em sua parte inferior com o estômago, por meio do movimento peristáltico,
o esôfago empurra o alimento para o estômago com movimento peristáltico. É tanto que você comer um alimento de cabeça para baixo, ele é empurrado em direção ao estômago. Aí você tem aí, ó, uma musculatura, essa imagem aí, ó. Você tem a musculatura externa relaxada, você tem os músculos aí circulares contraídos, você tem um bolo alimentar e o músculo longitudinais contraídos e muscular externa relaxada, e a musculatura externa relaxada. Você tem aí o esfíncter do esôfago inferior, onde o bolo alimentar vai em direção ao estômago. No estômago, os movimentos peristálticos misturam o bolo alimentar ao suco gástrico, produzido pelas glândulas mucosas, e esse suco contém ácido clorídrico que mantém a acidez estomacal, né? Dando condição favorável ao trabalho das enzimas do estômago. É tanto que a substância passa de bolo para ser o quimo, né? Então no estômago você tem a pepsina, que quebra principalmente proteínas, intensificando assim a digestão no intestino, para chegar no intestino, perdão. E o suco alimentar resultante da digestão gástrica é denominado quimo, né? Por isso a digestão gástrica é também denominada quimificação, que é através de outra válvula, o piloro, regular a passagem do quimo para o intestino. Que você tem uma imagem ilustrativa aí da vesícula, do esôfago, estômago, cólon e do rim, né? Rim direito. Então, no intestino delgado, como vocês sabem, ocorre a maior parte da digestão dos nutrientes, absorção, substituição de substâncias nutritivas. No duodeno, são lançadas secreções tanto do fígado e pâncreas, né? Nessa primeira porção do intestino delgado é realizada a digestão química, com a ação conjunta da bile, suco pancreático, né, do pâncreas, suco entérico propriamente do intestino delgado, certo? Na digestão química, a ação dessas secreções, bile, secção do fígado, que é armazenada no vesícula biliar, ou seja, o bile é produzido no fígado, mas só que é armazenado na vesícula. O suco pancreático, produzido pelo pâncreas, possui várias enzimas que atuam na digestão das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios, certo, gente? Para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Bora lá. O suco entérico é produzido pela mucosa intestinal, possui enzimas que atuam na transformação, entre outras substâncias, né, das proteínas e dos carboidratos. Tá aí, você tem uma imagem ilustrativa mais uma vez do nosso sistema digestório. Tá aí mais uma vez a imagem ilustrativa, onde você pode ver, está vendo aí mais uma vez que eu já falei para você de cada estrutura. Vamos adiante. Destino dos alimentos.